Querido Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Pai, nós rogamos humildemente para que a Tua presença esteja aqui entre nós. Pai, nós sabemos que não estamos aqui à toa. E nós não viemos para ouvir uma mensagem que vai nos deixar mais acomodados. Mas viemos para ouvir uma mensagem que vai nos sacudir, que vai nos despertar e que vai abrir os nossos olhos. Pai, mas que nesse momento não seja a Gabriela falando, mas que seja o Teu Santo Espírito e que apenas a influência dele seja sentida aqui, Senhor querido. Pai, eu peço que a Tua palavra possa nos trazer luz e que em nome do Senhor Jesus possamos sair daqui cheios do Teu Santo Espírito e transformados pelo Teu poder. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje vamos falar sobre uma mensagem que foi de muita importância para a nossa igreja. E ainda é de muita importância. Houve ali, por meados de 1888, uma conferência geral em que ali estavam todos os pastores reunidos. E antes de acontecer essa conferência, por volta de 1881, não me lembro bem o ano, mas Tiago White, esposo de Ellen White, ele faleceu. E então, Ellen White ficou profundamente angustiada. E ela pensou, Senhor, como agora eu irei comentar com ele, como agora eu irei dividir com alguém tudo o que o Senhor me tem revelado? Muitas coisas eles sempre conversavam ali e entendiam juntos o propósito de Deus. E agora, como seria? E então, passados 7 anos, houve essa conferência em que a irmã White estava muito debilitada, estava com sérios problemas de saúde. Mas ela conseguiu ir até essa conferência. E lá, ela sentiu realmente o poder do Espírito Santo. Ela estava em uma cadeira de rodas, mas ela pediu a alguém que trouxesse ela mais perto do púlpito, até que ela se levantou. E os irmãos olharam para aquilo e falaram, uau, realmente estamos presenciando um milagre. E então ela começou a falar ali cheia do Espírito Santo. E quando ela se assentou, chegou então Wagner, que era um dos pastores também, e começou a pregar uma mensagem da justiça de Cristo. Tal mensagem que Ellen White também entendia a necessidade de pregar e já estava planejando isso, mas não havia falado nada ainda. Até que Deus levantou 2 jovens de aproximadamente 20, 21 anos, chamados Jones e Wagner. Essa mensagem, irmãos, é poderosa. E sabe por que eu fiz essa longa introdução? Porque nós vamos hoje entender o que de fato foi falado ali. Qual é essa mensagem que foi proclamada em 1888, numa conferência geral em Minneapolis? Irmãos queridos, nós já ouvimos falar alguma vez sobre justificação pela fé. Mas hoje, nesta noite, iremos nos aprofundar no que de fato é a justificação pela fé, à luz da palavra de Deus. Quando nós paramos para pensar nisso, em tudo o que aconteceu em 1888, percebemos que essa mensagem despertou o povo de Deus. E Ellen White escreve que em 2 anos, Jesus já iria voltar. Se os membros realmente recebessem essa mensagem e pregassem essa mensagem. Nós, como adventistas do 7º dia, temos as 3 mensagens angélicas para proclamar ao mundo. E na terceira mensagem angélica, temos então como coração dessa mensagem, esta mensagem de justificação pela fé.
Irmãos queridos, ao Ellen White falar sobre o ministério de Jones e Wagner, ela fala que Deus os escolheu. E eles estavam ali com as credenciais do céu para proclamar esta mensagem. Só que naquele tempo, ela foi rejeitada. E é por isso que ainda estamos aqui. Mas, irmãos, vamos hoje, nessa noite, procurar entender o que foi essa mensagem, o que é essa mensagem, e pedir as misericórdias de Deus, para que então possamos entender, viver em nossa vida e proclamá-la ao mundo. Irmãos, vamos abrir agora em Romanos 3, verso 25. Romanos 3, verso 23, 24 e 25. Aqui diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha só, irmãos queridos, o que diz no versículo 23, pois todos pecaram. Quando nós falamos em justificação, nós falamos no ato de tornar alguém justo, justificar. Mas nós precisamos dessa justiça, porque houve então o pecado que entrou no mundo. E aqui Paulo ele vem escrevendo e confirmando o que nós já sabemos, pois todos pecaram e carecem da glória. Porque lá no início, lá no princípio, em um mundo perfeito, Deus, Jesus e o Espírito Santo criou a terra. Criou tudo o que há de belo nessa terra. Dividiu ali a criação em cada dia da semana. E então, no sexto dia, criou Adão e Eva. Em um mundo totalmente perfeito, em que não era necessária a justificação, porque não havia pecado. Não havia ninguém para condená-los. Mas então, eles cometem pecado, eles acabam transgredindo a lei de Deus. E a partir daí, que eles pecaram, então as consequências desse pecado vem até nós. E é por isso que Paulo diz, pois todos pecaram. A nossa natureza é pecaminosa. Nós nascemos em um mundo de pecado. O nosso coração está manchado pelo pecado. O nosso eu é um eu egoísta, orgulhoso. Nós não queremos saber das coisas de Deus. Nós pensamos que as coisas desse mundo podem e são suficientes para nós. Mas, irmãos queridos, nós precisamos entender que não há nenhuma justiça em nós que possa nos salvar, porque nós já estamos condenados. E é por isso que Paulo diz, mas olha só, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas eu preciso perceber a minha situação, eu preciso perceber que eu careço da glória de Deus. Adão e Eva lá no princípio estavam ali cobertos com a luz de Deus, com a glória de Deus. E é por isso que eles não viam malícia um no outro. Mas quando o pecado passa a reinar, então eles ficam envergonhados um do outro. E foi necessário ali a morte de um cordeiro, para que as vestes desse cordeiro pudessem agora cobri-los. Mas agora
nós entendemos que podemos também ter essas vestes e estar novamente cobertos com a glória de Deus. Olha o verso 24. Sendo justificados gratuitamente. Eu não fiz nada. Muitos falam, eu não fiz nada para receber essa maldição do pecado. Quem pecou foi Adão e Eva. E eu me torno participante do pecado deles? Sim, mas eu também não morri na cruz. E também me torno participante da natureza divina de Deus. Isso não é maravilhoso, irmãos? Nós não merecemos essa tamanha graça. E então agora entendemos que somos justificados gratuitamente. Porque assim como o pecado passou a todos, a redenção também passou a todos. E é por isso que aqui diz, no verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Irmãos queridos, Cristo é chamado de justiça nossa. E quando nós, pela fé, aceitamos o sacrifício de Jesus por nós, então é aí que somos justificados. Quando nós olhamos lá para o templo do povo de Israel, em que havia ali o santuário, no lugar santíssimo, havia ali também a presença de Deus, chamada de Shekinah. E tinha ali, na arca, essa propiciação também. E agora, quando nós olhamos lá para frente, com a vida de Jesus, Jesus é essa propiciação. É o que nos liga ao Pai. E essa mensagem de que Jesus é a nossa justiça foi proclamada ao mundo em 1888. Essa mensagem poderosa, infelizmente, foi rejeitada por muitos pastores e líderes da época. Irmãos queridos, e agora novamente Deus tem levantado essa mensagem. Essa mensagem que nos lança ao pó, que nos faz olhar para nós mesmos e ver o quão impuro nós somos, o quão distante estamos do ideal de Deus para nós. Porém, não é motivo para nos desesperar. Porque mesmo estando em pecado, mesmo estando em rebelião contra Deus, Ele provê os meios necessários para a nossa salvação. Amém? A parte de Cristo, a profetisa do Senhor Ellen White escreve, a parte de Cristo não temos mérito algum, não temos justiça alguma. Nossa pecaminosidade, nossa fraqueza, nossa imperfeição humana tornam impossível comparecer ante Deus, a menos que aceitemos a graça de Cristo. Então, irmãos queridos, nós sabemos que o salário do pecado é a... O que nós merecemos, irmãos? A morte. É isso que merecemos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, contrariando o que Satanás havia julgado ser Deus ali, como se Deus fosse um Deus mau, egoísta. Ele havia dito isso no céu. Ele colocou em jogo o caráter de Deus. E contrariando essas acusações de Satanás, Deus, ele ali, em sua graça, envia o seu Filho. O que ele tinha de mais precioso, ele enviou para nós. Para a nossa redenção. E todo o céu, todos os anjos, todos os mundos não caídos, contemplaram a maravilhosa graça de Deus. Contemplaram a maior prova de amor já feita nesse mundo, que foi a morte de Jesus. E, irmãos queridos, a partir dessa morte de Jesus, que nós recebemos a vida. E é por isso que o irmão White escreve, a parte de Cristo, ou seja, longe de Cristo, eu não posso comparecer ao Pai. Por quê?
Porque a lei me condena, uma vez que eu pequei. A lei olha para nós e diz, você deve morrer. Por quê? Porque você transgrediu a lei. Mas é aí que entra Jesus. Porque Jesus, ele veio a esse mundo para vindicar o caráter de Deus. Ele veio a esse mundo para nos dar também uma nova oportunidade de vida. E Jesus, em sua vida, em todo o seu ministério, desde ali da sua infância até a sua morte, ele cumpriu todas as exigências da lei. Nem por um pensamento ele pecou. Mesmo se apossando de nossa natureza humana, ele tudo venceu. E então agora ele diz para nós, assim como eu venci, vocês também vencerão. É como se eu me deparasse com um lugar à minha frente cheio de mato, um matagal gigante, e eu tivesse que trilhar aquele caminho ali sem rumo. Como seria? Muito difícil. Mas imagina que eu me deparo com esse lugar, mas já tem as pegadas de alguém que passou, que foi cortando caminho, que foi desviando ali os matos e deixou um caminho certinho para eu seguir. É isso que Jesus fez. Ele veio a esse mundo coberto pelas trevas do pecado. E ele então caminhou o caminho que nós agora estamos caminhando. Ele calçou as nossas sandálias, ele vestiu as nossas vestes, ele se fez um conosco, para que também nos tornássemos um com ele. E então ele deixou esse caminho. E agora ele nos chama para também andar ali onde ele andou, fazer o que ele fez. Irmãos queridos, é incrível quando nos deparamos com essa justificação. Porque ela é o primeiro passo em nossa conversão. Eu preciso primeiro reconhecer que Jesus é meu Salvador. Eu preciso reconhecer o sacrifício de Jesus. E quando eu recebo essa graça, quando eu aceito essa graça e essa salvação que eu já tenho, eu não fiz nada para merecer, eu já tenho a salvação. E então isso vai gerar em mim uma transformação, uma mudança de vida. E quando então eu aceito a Cristo, perante a lei, ele mostra ali os méritos dele, a obediência perfeita dele. E então, uma vez que aceitamos a Cristo e estamos ali com as suas vestes, a lei não pode mais nos condenar. E então Jesus, como essa ponte entre nós e Deus, nos traz uma esperança. Vamos agora para Romanos 5, verso 1, que também fala sobre essa justificação. Romanos 5, verso 1 e 2 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Amém, irmãos queridos? Justificados, pois, mediante a fé. Isso é um dom de Deus. Ele escolheu me dar a salvação, não porque eu mereça, mas porque eu careço da graça de Deus. E sabe qual é o problema de muitas pessoas hoje, de muitas pessoas naquele tempo de 1878, em aceitar essa mensagem? É que o eu está vivo dentro das pessoas, e elas não querem reconhecer que nada são. Elas querem realmente ser salvas pelos seus méritos, porque elas pensam que são alguma coisa. Mas na verdade, irmãos, não há nada de bom em nós. O próprio Paulo, vivendo uma vida justa, pregando o evangelho e sendo totalmente consagrado, ele mesmo exclamou
que Jesus veio morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele não disse eu era, ele disse eu sou. Ele entendia a sua pecaminosidade. E ele disse, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Ele entendeu que, de fato, a carne sempre vence do espírito quando o eu está reinando. Mas é por isso, então, que ele traz essa mensagem de que agora, através de Cristo, eu posso viver pelo Espírito. Eu posso vencer como ele venceu. Mas antes dessa graça me transformar, eu preciso me humilhar perante Jesus. Eu preciso falar, Senhor, nada do que eu faça vai me fazer merecedora da tua graça. Porque há muitos aí em outras denominações, e até mesmo dentro do nosso povo, que fica querendo comprar a salvação. E doam cestas básicas, e fazem de tudo ali para o próximo, e dá dinheiro para quem está pedindo no semáforo, e ajuda quem está precisando ali num tratamento. E falam, nossa, agora Jesus vai me amar, agora sim eu posso me achegar a Deus. Olha, eu vim no culto, cheguei no horário, estou vindo todos os dias, eu leio a lição da escola sabatina, estudo a Bíblia, então agora sim eu mereço a salvação. Irmãos queridos, sabe por que é de graça? Porque preço nenhum pode pagar, preço nenhum pode pagar o sangue de Cristo. Porque por um homem perfeito veio o pecado, e só por Cristo poderia vir a redenção. E nada do que eu faça vai me fazer merecedora dessa graça. Mas, é aí que vamos para Tiago. Tiago diz que essa fé sem obras é morta. Então, irmãos queridos, quando eu entendo que nada sou, quando eu entendo que eu nada sou, então eu vou me achegar a quem? A Jesus. Eu vou entender que eu sou tão fraquinho que eu preciso me esconder atrás da força dele. Eu vou entender que eu sou tão indigno da graça dele que eu preciso agora mesmo aceitar essa graça. Mesmo não sendo merecedora, eu preciso me apossar da justiça de Cristo. E então, quando eu entendo que em mim não há poder, mas em Jesus há poder, então já não vivo mais eu. Mas quem vive em mim? Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pelas obras? Eu vivo pela fé. Mas essa fé vai me transformar, porque à medida que contemplamos a Cristo, somos transformados de glória em glória. E quando eu olho o que Ele sacrificou por mim, então nada vai ser demasiado grande que eu não possa sacrificar por Ele também. O que nos impede de receber essa mensagem é porque o nosso eu está vivo dentro de nós. É porque pensamos que somos bons o bastante. E nós olhamos isso até pela própria história. Quando nós olhamos para a história, para a literatura, nós vemos que ali o pós-modernismo, que tirou o Deus do centro e colocou o homem no centro, ele traz essa imagem de que o homem, ele é autossuficiente. O homem, ele pode tudo. Ele não precisa de um Deus para controlar o que ele tem que fazer. Ele não precisa de uma Bíblia para mostrar para ele o caminho. Ele não precisa de um evangelho que o transforme, porque ele já é bom o bastante. E essa sociedade veio então nutrindo o pensamento dessa autossuficiência, de tudo posso por mim mesmo. Não preciso mudar, eu sou assim e ponto final. Mas, irmãos queridos, a Bíblia ela vem nos trazendo uma política totalmente diferente da do mundo. Porque ela diz assim, você não é nada. Você é um grãozinho de areia na imensidão. Mas sabe quando que você é alguma coisa? Quando você se aposta da graça de Cristo.
Quando você toma a sua cruz e segue a Cristo. Porque a sua glória não vai vir nesse mundo. Porque ter aplausos da humanidade pouco importa. O importante é, será que Deus, ao olhar para a minha vida, se alegra? Será que no céu, os santos anjos ficam contentes ao ver a missão que eu estou fazendo aqui pela graça e poder de Jesus? Os discípulos tiveram mortes ali horríveis. As pessoas os desprezaram. Eles não tiveram honra neste mundo. Mas pouco importa a glória que esse mundo dá, porque a glória desse mundo, tudo que esse mundo tem a oferecer é passageiro. Mas, irmãos queridos, não vamos nos deixar levar com essa política do amor próprio. Ah, você é uma boa pessoa. Você tem que descobrir aí um bom eu que está dentro de você. Jamais. Eu sou uma pessoa horrível, uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa, que vai esperar qualquer oportunidade para fazer o que é mal, para passar a perna no outro. Esse é o meu eu. Enquanto eu não recebo pela fé o Espírito Santo, eu não serei transformada. Eu posso fazer terapia o tanto que for, tratamento com vários coaches, e não importa o que eu faça, eu não mudarei o meu eu, porque o meu eu, a minha natureza é pecaminosa. Mas sabe o que me transforma? É o Espírito Santo. Abre agora comigo em Gálatas 5, e vamos perceber o que o Espírito Santo faz em nossa vida. Gálatas 5. Vamos ler primeiro Gálatas 5, verso 1. Que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Então aqui, Paulo, nessa carta aos Gálatas, ele vem dizendo, Cristo nos libertou. Porque, em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho, para que todo que nele crer... Amém! Irmãos queridos, nós não precisamos perecer. Nós não precisamos ser enganados, pensando que estamos bons demais. Que rico sou e estou enriquecido. Mas, irmãos, Jesus veio justamente porque em nós não há salvação. Porque estávamos presos ali no pecado. Mas Jesus, ele veio para nos trazer a libertação. Então, nós não precisamos mais viver prisioneiros do pecado. Jesus veio para nos dar a vitória. A vitória sobre o pecado. Porque foi o pecado que crucificou Jesus na cruz. E eu não posso consentir com o pecado, mesmo que seja pequeno. Porque essa sementinha pequena em nosso coração, se ela for cultivada, ela irá crescer. E foi isso que aconteceu com Lúcifer. Era ali apenas um pensamento, mas ele foi nutrindo, até que ele já estava obcecado pelo trono. E hoje ele também quer nos fazer obcecados por sentar no trono, por ser Deus. Ele quer que a gente tire Deus da jogada e seja o centro. Mas, irmãos, nessa geração em que há pessoas tão livres, em que há pessoas tão independentes, é a geração mais depressiva, mais ansiosa, é a geração em que mais tem suicídios. Será essa a liberdade que estamos procurando? Olha só o que o Espírito Santo quer fazer em nós. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É por isso que na oração do Pai Nosso nós oramos, Senhor, que seja feita a
tua vontade. Mas será que eu quero mesmo que a vontade de Deus seja feita na minha vida? Porque Deus, Ele vai mostrar que não é os meus caminhos, não é os meus pensamentos, não é o que eu acho, mas é os caminhos dEle, é os pensamentos dEle e é a palavra dEle. Naquele momento do Getsemane, a vontade do Pai era dolorosa. Jesus, mesmo ali angustiado e sem perspectiva de um amanhã, ele falou: Senhor Deus, se possível, tirai de mim esse cálice. Mas ele escolheu andar os caminhos de Deus, fazer a vontade de Deus. Portanto, naquele momento, aquele cálice era necessário. Então, quando eu falo, Senhor, eu quero ser um vaso novo, me quebra, me refaça, será que eu quero mesmo ser quebrado? Porque ser quebrado dói. Porque Deus vai me mostrar que não são os meus planos, mas é os planos dEle. Irmãos, como que está sendo a minha vida? Será que no meu coração tem uma ambição por estar guardando dinheiro, por ter posses nesse mundo? Será que quando eu vou ali dormir, a última coisa que eu penso é só em dinheiro, em bens materiais, e não sei o quê? Será que é esse o meu pensamento? Quando eu acordo, quem tem sido o primeiro na minha vida? O que eu tenho colocado em primeiro lugar? Na Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas não é o que você quer que seja acrescentado, é o que Deus quer que seja acrescentado. Porque a carne, ela milita contra o Espírito. Não tem como eu querer estar nos caminhos de Deus, escolhendo por mim mesmo o meu modo de viver. Se Deus, Ele traz para mim uma reforma que eu devo fazer na minha vida, na alimentação, no que é melhor para estar ali capacitando a minha mente para ouvir a voz de Deus, será que eu estou disposta a obedecer ou eu quero fazer do meu jeito? Quando Deus, Ele me mostra ali que tais filmes, séries e programas não é bom para mim, será que eu estou disposta a obedecer ou eu quero fazer do meu jeito? Será que quando Deus, Ele me mostra que aquela roupa ali não está honrando e glorificando o nome dEle, será que eu estou disposta a mudar e a fazer tudo para a honra e glória dEle? Ah, mas isso não tem nada a ver. O que Ele vê é o coração. Mas, irmãos queridos, quando eu aceito a justiça de Cristo e ela transforma o meu coração, isso será visto por todos, exteriormente também. Então, irmãos, nós precisamos repensar a nossa vida. Será que eu tenho de fato seguido os caminhos de Deus? Será que eu estou disposta a orar, Senhor, que seja feita a tua vontade, independente de qual seja a vontade de Deus? Porque naquele momento pode ser que seja doloroso, porque a estrada que leva ao céu não é um caminho fácil, é um caminho estreito, e as bagagens que eu carrego do mundo eu vou ter que ir deixando. E tudo que é o achismo, eu vou ter que ir deixando. E tudo que satisfaz a minha carne e me leva para os prazeres desse mundo, vai ficar para trás. Mas, irmãos, todo e qualquer sacrifício neste mundo irá nos trazer uma série de recompensas futuras. Porque na Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E por mais que no momento da minha vida eu não entenda para onde Deus quer que eu vá, eu não entendo o porquê de tanto sofrimento, eu preciso dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade. A nossa vida não tem que ser para satisfazer o nosso eu, porque ele tem que morrer. Enquanto estivermos cheios de nós, o Espírito Santo não poderá ter espaço para operar em nossa vida. Ele irá nos encher o tanto que estamos vazios. Vamos prosseguir a leitura. Gálatas 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então eu não vou ficar ali a todo momento, será que eu estou guardando a lei? Será que eu... Não. Se eu humildemente me achego a Jesus e aceito a Jesus como meu Salvador e permito que Ele viva em mim, então Ele fará a boa obra na minha vida, amém?
E é aí que entra essa graça que me transforma. Mas não sou eu que da noite para o dia vira uma pessoa melhor. Porque a minha força de vontade não é suficiente sem o poder divino, sem o operar do Espírito Santo. Mas olha só, as obras da carne é a impureza, a lascívia, a idolatria, o ciúme, a ira. Mas olha os frutos do Espírito Santo, lá no verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Jesus diz, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor. O amor, a paz. Sabe aquela música que diz, pode cair o mundo, estou em paz? Será mesmo? Porque mediante ali um desemprego, mediante ali qualquer situação difícil, eu já falo, ai meu Deus, me abandonou. Será mesmo que pode cair o mundo e eu estou em paz? Será que nesses últimos dias, quando o mundo todo nos acusar como causador do mal desta terra, será que eu ainda continuarei do lado de Deus? Ou eu irei duvidar? Ou eu irei ficar impaciente, duvidoso? Irmãos queridos, essa experiência com Deus, essa caminhada com Deus deve acontecer hoje. Porque daqui a pouco tempo nós só teremos Jesus. Só isso, mais nada. Pode ser até que os nossos familiares sejam tirados de nós. Todos os nossos bens, tudo que consideramos de valor, só teremos a Cristo. Mas irmãos, isso é mais que suficiente. Porque a promessa para esse tempo está em Colossenses 1:27. Cristo em vós é a esperança da glória. Porque se Jesus venceu, então eu posso vencer. Porque Ele vai habitar onde? Em mim. Olha só, o verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Você quer ser de Cristo? Então não queira viver para você. Jesus, em toda a sua caminhada, em todo o seu ministério, Ele viveu para uma coisa só: honrar e glorificar o nome de Deus. Jesus, desde quando Ele acordava ali nas madrugadas, Ele estava orando, Ele estava buscando ao seu Pai. Porque, irmãos queridos, se eu negligenciar a oração e a leitura da Bíblia, eu não irei vencer. Nem a primeira prova que vai me sobrevir naquele dia. E é por isso que a gente se ira com facilidade. E é por isso que a gente trata mal as pessoas no trânsito. É por isso que a gente fala de maneira grosseira com os nossos familiares. É por isso que eu sou tão impaciente e egoísta no meu dia. Porque eu não começo o meu dia me esvaziando do meu próprio eu e buscando o Espírito Santo. Porque, irmãos, esses frutos do Espírito Santo só será achado em nós se Ele viver em nós. E aí, então, que nós percebemos a necessidade de receber a justiça. E logo após, a santificação. Estar se santificando. E a obra de santificação é de um dia para o outro? É uma obra de uma vida inteira. Todos os dias você vai travar batalhas contra o seu eu. Mas não queira vencer sozinho. Clame a Jesus. Clame o sangue de Jesus que verteu na cruz. Porque aquele sangue te lava. Aquele sangue purifica você de todo o pecado. Irmãos, para concluir, vamos abrir em Apocalipse 3. Apocalipse 3, verso 14. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha só, a testemunha verdadeira é quem? É Jesus. E Jesus,
é a nossa testemunha. No juízo ele dará um fiel testemunho de nós. Ele não irá mentir nem ocultar nada. Olha só, qual é a mensagem dele para nós? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Pois dizeis, o que o laodiceano diz? Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és. Olha só, vamos parar aqui. A pessoa ali que está nessa situação de Laodiceia, ele diz assim, sou rico, estou abastado. E então vem Jesus, a testemunha verdadeira, e diz assim, você nem é frio e nem quente. Nós não estamos lá no mundo, mas também não estamos totalmente pelo Evangelho. Quando nós olhamos para a frieza do mundo, a gente parece que está até bom, porque nós estamos mornos. E quando ali a gente coloca no chuveiro a água morna, é algo assim que a gente fica ali, acomodado. Não está frio, não está quente, mas está tudo bem. E a gente pensa que só por guardar o sábado, só por vir à igreja, só por ter uma alimentação vegetariana, só isso basta, eu não preciso de mais nada. E a gente acomoda ali e diz assim, ó, tô ótimo, eu sou um exemplo de cristão. E aí Jesus vem e fala, não, olha, você não sabe da sua situação, porque eu nunca vi o Adventista do sétimo dia dizer, olha, rico sou, estou enriquecido. Isso, na verdade, é algo interno, é no nosso coração. É quando eu não tenho a dependência de Deus. Para ali decidir algo para a minha vida, eu não oro pedindo a Deus orientação. E quando alguma bênção acontece em minha vida, eu falo, olha, só eu fiz por merecer. Eu não tenho essa gratidão. É isso, em outras palavras, o que está aqui. Rico sou, estou ótimo. E Jesus fala, você não sabe da sua situação. Na verdade, você é infeliz, você é miserável, você é pobre, você está cego, você está nu. E essa mensagem, ela lança por terra o nosso eu. Porque a gente pensa que tá bom demais. Mas ou somos totalmente cristãos, ou vestimos a camisa do Evangelho, ou então nós nada somos. Ou então eu estou aqui dentro para atrapalhar. Porque o que Satanás teme não é você pegar a sua Bíblia, pôr debaixo do braço e vir para a igreja. O que ele teme é você de fato aceitar a justiça de Cristo, viver pela fé e ser transformado de glória em glória. É isso que ele teme. Ele teme os cristãos que de fato têm a fé de Jesus. O testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Será que você tem estudado o Espírito de profecia? Ou você tem perdido tempo com séries da Netflix? Como você tem administrado o seu tempo? Quem é prioridade na sua vida? Irmãos, enquanto você não entender a sua situação, entender que você precisa urgentemente de transformação, você continuará sendo morno. Mas olha só, o grande conselheiro diz assim no verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Comprar? Você tem dinheiro para comprar? Não. Porque não é pelas minhas obras. Mas lá em Isaías 55, Jesus ele nos convida a vinde comprar, e sem dinheiro e sem preço. Porque a única coisa que você precisa é se humilhar perante Cristo. É falar, Senhor, eu tenho cometido esse pecado. Eu tenho acariciado esse pecado. Eu tenho me afastado do ideal do Senhor. Mas tenha misericórdia de mim. E esse ouro que ele nos oferece é a fé e amor puros. Irmãos queridos, essas vestiduras brancas é a justiça de Cristo. Como eu falei anteriormente, a lei me condena, mas quando eu aceito a Jesus e as vestes dele, então
a minha nudez não vai ser mais mostrada. Então já não vai mais haver condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão que não vivem segundo a carne, mas segundo o... Irmãos, quando você recebe a justiça de Cristo, você então está absolvido. Então Satanás não vai mais acusar você. Porque Jesus ele vai falar, não, porque pelos meus méritos ele foi salvo. E todos que entrarem na Canaã celestial não irão jamais colocar méritos em si mesmos, mas vão dizer, olha, eu não merecia, mas pela graça e misericórdia de Jesus eu estou aqui. Irmãos, ele concede para você o colírio, para abrir os seus olhos. O colírio é o discernimento espiritual, porque nós estamos dormindo. Nós estamos pensando assim, tarde virá o meu mestre, tarde virá o meu Senhor. Quando a gente não enxerga que essa pandemia foi para despertar o povo de Deus, porque já não há mais tanto tempo, porque Jesus ali no lugar santíssimo, intercedendo por nós, está agora, nesse momento, esperando a sua oração, esperando que você se volte para Ele, porque ainda há tempo, mas muito em breve Ele irá sair do lugar santíssimo, e Ele vai fazer justiça, e ali só haverá dois grupos, os salvos e os perdidos, os que aceitaram a justiça de Cristo e os que estavam cheios de justiça própria. Só haverá dois grupos, os que viveram pelo Espírito ou os que viveram pela carne. Só haverá dois tipos de pessoas. As pessoas que receberam o selo de Deus e as pessoas que receberam a marca da besta. Não há um terceiro caminho. Ou você sacrifica tudo o que for necessário por Cristo, ou você continue na sua maneira incrédula de viver. Irmãos queridos, Ele quer agora nos dar o discernimento espiritual. Irmãos, em mim não há nada que me faça boa o suficiente e forte o suficiente para cumprir as exigências da lei. Mas quando eu olho para os 10 mandamentos e percebo que aquilo ali não são ordens, são promessas. E o que eu preciso fazer é falar, amém, Senhor, eu quero receber as tuas promessas em minha vida. Então tudo muda. Então o meu caminho vai mudar. Então as minhas ações vão ser transformadas. Irmãos queridos, que possamos, nesse dia, nesta noite, aceitar que o sangue de Cristo nos purifique, que o sangue de Cristo faça expiação por nós, e que mesmo cegados pelo pecado, possamos ter os nossos olhos abertos para enxergar quem nós somos. Mas que bom que Jesus, na minha fraqueza, demonstra a sua força. Na minha incredulidade, me enche de fé. Porque essa obra de me transformar, de me justificar, é a obra totalmente de Jesus, que há de apresentar a sua igreja perante Deus, santa, incorruptível, imaculada. Mas aceite hoje a graça de Cristo. O sangue de Cristo é o antídoto do pecado. Ele nos salva de pecar. Irmãos queridos, nós precisamos receber a justiça de Cristo em nossa vida, porque já é tempo de despertar. Muito em breve Jesus voltará. E nós não podemos mais ter nenhum só traço de pecado em nossas vidas. Que possamos agora nos ajoelhar. E eu vou dar um tempo para você falar com Deus. E que você possa nesse momento se humilhar perante Cristo. Falar, Senhor, não há justiça em mim que possa me salvar. O pecado tem me aprisionado, mas eu quero aceitar o teu sacrifício. Eu quero aceitar a tua expiação. E eu quero viver de modo diferente. A partir de hoje, Senhor, que não viva mais eu.
mas que eu possa nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. Amém? Que esse seja o seu desejo. Vamos nos ajoelhar agora e falar com o nosso Deus. Querido Deus, Senhor, grandioso, amorável Pai, Senhor, nós entendemos a nossa situação, nós entendemos que precisamos mudar, mas não conseguimos por nós mesmos, Pai. Pedimos que o Senhor, pelos méritos de Jesus Cristo, venha ouvir a nossa oração, venha atender os nossos clamores, o nosso pedido, Senhor, por transformação. Reaviva, Pai, a tua igreja, que não possa viver mais o nosso eu, mas que o Senhor Jesus viva em nós. Pai querido, essa mensagem da justiça do Senhor precisa vibrar de um a outro canto da terra, e que as pessoas possam contemplar ao Senhor Jesus, o consumador da nossa fé, o nosso grande sumo sacerdote, que está disposto a nos perdoar, a nos limpar e nos trazer uma nova vida. Senhor, nós aceitamos o teu sacrifício e estamos dispostos a sacrificar o que for necessário para que então o Senhor cumpra em nós tanto o teu querer como o teu efetuar, segundo a tua maravilhosa vontade. Senhor, eu entrego cada vida aqui, cada alma, cada coração, para que o Senhor possa moldá-los e fazer deles testemunhas do Senhor. Que nesses últimos dias possamos, pela nossa vida, vindicar o caráter do Senhor Deus, e que a tua justiça seja vista em nossas vidas. Pai, nos ajude a vencer o pecado, nos ajude a sermos transformados de glória em glória, para que muito em breve possamos ser glorificados. Senhor, aceite a nossa oração, não por nossos méritos, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma feliz semana.